Eu sou Rosisca Darcy e esse é o 5º episódio do Conversas Imortais, o podcast da Academia Brasileira de Letras. Neste podcast, você conhece um pouco melhor 12 autores e autoras que ocuparam uma cadeira na nossa academia, criadores de obras singulares e, ao mesmo tempo, fundamentais da literatura brasileira, e que, por conta dela, se fizeram imortais. Em cada episódio, você vai ouvir trechos do depoimento concedido por eles quando ingressaram na Academia Brasileira de Letras. E nessas conversas, nós vamos chegar mais perto de cada um deles e descobrir quem foram, do que gostavam, o que os influenciava, como escreviam e outros detalhes peculiares de suas trajetórias a partir deles mesmos. No episódio de hoje, você ouve o depoimento de João Cabral de Melo Neto, poeta que dizia que escrevia não em português, mas em pernambucano. João nasceu da união de uma família proprietária de engenhos de cana-de-açúcar com outra de advogados e políticos do Recife. Antes de escolher a profissão, chegou a ser jogador de futebol e ganhar títulos juvenis. Mas já havia entendido que o futebol não era a sua vocação. João Cabral fez carreira na diplomacia e, graças a ela, conheceu boa parte do mundo. João Cabral era considerado parte da geração de 45, grupo de escritores populares que publicaram no Brasil no período do pós-guerra. O próprio João via diferenças entre o seu estilo e o do grupo literário que havia se formado, mas entendia que não havia escolha. Ele fazia parte desse grupo por casualidade, por ter nascido no mesmo momento que os demais, e apenas isso. João Cabral de Melo Neto entendia que não havia muito espaço para subjetividade na poesia. Ele entendia que seu ofício era ser um tradutor do mundo, que sua função era traduzir na poesia o que ele via e não o que ele pensava ou sentia sobre aquilo, por mais paradoxal que isso possa parecer. João Cabral se incomodava com a noção de literatura simples e fácil que muitos têm sobre a poesia. Ele acreditava que para ler um poema era necessário empregar mais dedicação e concentração do que para ler um romance. E ele preferia não ser lido a ser lido de qualquer forma. Morte e Vida Severina, seu poema mais popular, estava longe de ser o preferido. João Cabral atribuiu a popularidade desse poema à facilidade da compreensão pelo público e até evitava a releitura. Ele acreditava que, se fizesse isso, acabaria reformulando o poema e que então ele já não seria mais tão simples de ser compreendido. João Cabral de Melo Neto tomou posse da cadeira de número 37 da Academia Brasileira de Letras em 1969 e a ocupou por 30 anos. Olha, eu devia ter nascido no engenho Poço, né, que era o engenho da família Cabral de Melo, compreende? Mas meu avô materno, Virgínio Marques Carnelião, ele era advogado no Recife, foi um político importante, foi deputado federal, compreende? Ele não concebia que uma filha dele desse à luz no engenho, no interior. Ele achava que não tinha condições de higiene. De forma que cada vez que uma filha que morava em engenho tinha um filho, ele obrigava a vir para o Recife para que a criança nascesse na casa dele. De forma que quando mamãe viu que meu nascimento estava se aproximando, como já tinha acontecido com meu irmão mais velho, ela foi para o Recife. Por isso eu nasci no Recife, na casa de meu avô, na Jaqueira, na beira do Capibaribe, né? Quer dizer, a casa do meu avô, a gente atravessava a rua, estava o cais do Capibaribe.
E agora me criei não só no engenho Poço, como depois a família vendeu esse engenho Poço, contra a vontade do papai, ele nunca superou essa coisa de não viver em engenho, compreende? De forma que então ele passou para mais 2 engenhos no outro município, até 1930. Em 1930, papai ele pertencia ao regime deposto pela Revolução. E nós estávamos no Recife, e provocação política, compreende? Todo aquele pessoal da Aliança Liberal de Lima Cavalcante, dessa gente, aquela gente toda de morena, atacou o engenho dizendo que papai tinha um arsenal de armas lá dentro, que era pura mentira, né? E o papai se desgostou da coisa e abandonou o engenho, de forma que até os 10 anos eu vivi em engenho, né? Depois dos 10 anos, está claro, nós tínhamos que estudar, de forma que ficamos vivendo no Recife. Mas sempre que eu tinha oportunidade, compreende, eu ia para o engenho de algum parente, compreende? Eu ia para a usina de meus primos, a usina Pumati, que existe até hoje, compreende? De forma que, para mim, essa coisa da cana-de-açúcar, da zona da mata de Pernambuco, está profundamente associada, compreende? Porque, pelo lado do meu pai, tanto ele, a família Cabral de Melo, como a família da mãe dele, Souza Leão, são gente ligada à cana desde toda a vida, compreende? E do lado de minha mãe, não, são intelectuais do Recife. Virgínio Marques, Carnelião, meu avô materno, ele era alente da Faculdade de Direito do Recife, advogado, político, essa coisa. Mas o avô dele, eu acho que era dono de engenho. Eu não sei se o pai dele, mas em todo caso ele já estava mais ligado de engenho. E a mulher dele, todos meus estudos foram feitos no Colégio Marista do Recife. E a coisa pior que me aconteceu na vida, que eu me lembro, foi o Colégio Marista. Entende? Quer dizer, todo mundo tem, em geral, boas lembranças do tempo de colégio. Eu confesso que eu odiava o colégio. Eu era bom aluno, eu sempre era terceiro, quarto, compreende? Mas os meus amigos no colégio eram os maus elementos. Eu atribuo aos irmãos maristas a minha absoluta indiferença pelo problema de Deus, compreende? Minha absoluta indiferença pela música, entende? Porque uma das coisas que mais me aborreciam era aquela coisa de a gente ir para a capela não sei quantas vezes por dia, ouvir música sacra. E a música sacra, que eu detestava, compreende? Acabou completamente com o pouco ouvido musical que eu podia ter. Compreende? No colégio, a poesia que nos davam a ler, eu achava um negócio inteiramente sem sentido e sem importância. Menino, eu não me interessava por aquilo e achava aquilo achava a poesia não só sem justificação, como sem sentido, compreende? Por que o homem escreve isso? Por que o sujeito não escreve? Entende? Muito bem. Agora, eu já tinha deixado o Colégio Marista quando sai uma antologia do Estevão Cruz. Quando eu li aquilo, foi uma revelação para mim, que eu vi que poesia não precisava ser aquela coisa cacete que me davam a ler no colégio. Minha mania era futebol, como de meu irmão, de meus primos, compreende? E eu sou campeão juvenil de futebol no Recife de 1935, porque eu jogava no América. Minha família era toda do América, né? O América era um time de umas poucas famílias, entre elas a família Cabral de Melo. E minha mãe, que nunca foi um jogo de futebol, era torcedora do Santa Cruz, era maníaca pelo Santa Cruz. Então, quando a diretoria do Santa Cruz descobriu que mamãe era do Santa Cruz, foi lá em casa para pedir a papai era do América, para papai me autorizar a jogar no Santa Cruz para eu disputar o campeonato pelo Santa Cruz. Naquele tempo, a gente quando se inscrevia na Federação Pernambucana, todos eram menores, né? Mas ninguém pedia autorização do pai. De forma que o pai, a qualquer momento, podia caçar. Então, a mamãe disse para a diretoria do Santa Cruz, tragam aqui a petição e deixem comigo. Quando o papai chegou, ela disse, Luiz, assine aqui. Papai leu e disse, Carmen, isso é imoralidade. Mamãe disse, mas assine. E então eu passei a disputar o campeonato pelo Santa Cruz, pelo qual eu fui campeão. Quer dizer, eu sou torcedor do América, mas fui campeão pelo Santa Cruz.
minha poesia parece assim tão marcada pelo número, entende? Exatamente porque eu sou um mau matemático. Eu acho que eu não passo das 4 operações. Eu fui estatístico, compreendo que tinha que arranjar um emprego, e o emprego que meu pai arranjou foi no departamento de estatística no Recife, entende? Onde eu trabalhei até vir para o Rio, né? O negócio é que eu queria ser jornalista, mas era muito moço e meu pai me levou ao Aníbal Fernandes, que era diretor do Diário Pernambuco, e ele olhou para mim, conversou comigo e disse, disse para o rapaz, não, Luiz, ele é muito moço, quando ele crescer mais, e se ele não tivesse feito isso, eu seria jornalista no Recife até hoje. De forma que eu vim para o Rio, eu digo, vou ser jornalista no Rio. Cheguei aqui no Rio, vi Chateaubriand, de quem eu sou sucessor na academia, né? O Chateaubriand também me achou muito moço e perguntou, porque Chateaubriand era amigo de minha família, sobretudo de um tio meu que morava em Santos. Você tem experiência jornalística? Eu disse, não. Eu sabia que eu sabia escrever, podia ser jornalista, né? Ele disse, não, então, sei que não. Foi a única vez que eu vi. Então, eu fiz um concurso para o DASP, fui ser assistente de seleção do DASP, entende? E sabia que eu só podia ser funcionário público. Agora, ser funcionário público, eu vou ser da carreira melhor, da carreira que pagava melhor. Então, fiz o concurso para Itamaraty, passei, porque era a carreira que melhor pagava, compreende? Não tinha nenhuma vocação especial para ser diplomata, entende? Eu nunca tive... O que eu gostaria mesmo de ter sido era agrônomo e ter ficado em Pernambuco, mas não foi possível, compreende? Quer dizer, por certos motivos, então, eu, com essa coisa de literatura, resolvi que daqui no Rio era um meio mais desenvolvido e vim para aqui. E de forma que, por isso é que eu sou diplomata, né? Meu primeiro posto foi Barcelona. Eu comecei como vice-cônsul em Barcelona, onde anos depois eu fui cônsul-geral. Me apaixonei logo pela Espanha, compreende? Foi o país que eu mais estudei, cuja literatura eu melhor conheço, compreende? Conheço muito mais a literatura espanhola do que a literatura brasileira e a portuguesa, compreende? Bom, e então eu lá de Barcelona, e minha carreira eu passei em diversos lugares da Espanha. Eu fui para a Inglaterra, da Inglaterra voltei para o Brasil, daqui eu fui para a Espanha outra vez, para Sevilha, de Sevilha eu fui para Marsella, de Marsella eu fui para Madrid, de Madrid voltei aqui para trabalhar com o chefe do gabinete do ministro da Cultura, que era meu primo, no governo Jânio Quadros. Depois voltei para Madrid, de Madrid fui para Sevilha, de Sevilha fui para Genebra, de Genebra fui para Berna, voltei para Barcelona como cônsul-geral, de Barcelona fui para o Paraguai, fui feito embaixador no Senegal, onde eu fiquei muitos anos, e do Senegal fui para o Equador, que eu adorei, um país extraordinário. Agora, a altitude me fazia mal. Do Equador, fui para Honduras, pedi para ir para Honduras porque eu tenho uma filha casada que mora em Honduras, compreende? Então, quando inventaram essa coisa de consulado geral de primeira classe, que só pode ser preenchido por embaixadores, eu, como nunca tinha servido em Porto por causa do rei Salazar, porque eu servindo em Portugal, não podia deixar de ser amigo dos escritores. Todos os escritores portugueses eram anti-salazaristas. E é desagradável para um diplomata viver com gente que o governo persegue. Agora, depois que o Salazar levou a breca, compreende? Eu fui para o Porto, que é onde eu estou agora. Agora, a carreira diplomática, é o seguinte, o que eu gostei mesmo foi a Espanha como país e como cidade de Sevilha. Gostei muito de ser embaixador no Senegal, porque o presidente era o Senghor, né? E o Senghor é um homem superior, né? Eu me lembro que quando eu entreguei credenciais, depois, conversando com ele me falou de 2 brasileiros, Gilberto Freire e Vinícius de Moraes. Tá bem? Que ele conhecia e dizia que a importância... Ninguém podia imaginar na vida dele a importância da obra de Gilberto Freire, que ele conheceu o rapaz. Mas eu gostei muito do Senegal, entre outras coisas, por isso, compreende? Porque pela presença do Senghor. Senghor, de vez em quando, mandava me chamar para conversar literatura. Eu não tenho uma vocação especial para diplomata. Diplomacia, para mim, foi sempre um emprego. Agora, eu nunca tive maiores ambições na carreira. Cheguei ao fim da carreira, compreende? Ao posto mais alto, compreende? Mas nunca fiz muita força para isso. Nunca fiz força, praticamente, para isso. Entende? Eu nunca tive ambição de grandes postos. Agora...
Eu não me arrependo porque a carreira diplomática me deu possibilidades culturais que eu, tendo ficado no Brasil, não teria. Agora, por outro lado, a carreira diplomática é uma coisa difícil para um escritor, porque você vive em países que não são de sua língua, de forma que sua língua sofre. Mas eu tenho a impressão que as vantagens culturais compensam esse perigo da língua. Gostaria de nunca ter saído de Pernambuco, essa coisa toda, mas isso também é um pouco de romantismo, entende? Agora, uma das coisas, por exemplo, dessa minha obsessão de Pernambuco, eu fico pensando às vezes se não é exatamente porque eu, como diplomata, fui sempre obrigado a não morar lá. Está compreendendo? O que eu gostaria, no fundo, era que Pernambuco fosse um país independente e que eu fosse embaixador do Brasil em Pernambuco. Tradução de minha obra para línguas que eu conheço, eu simplesmente não leio, entende? Para não ter raiva. E para línguas que eu não conheço, eu não leio também porque eu não entendo, mas acho lindo, sabe? Compreende? O jeito de se ver em alemão, eu não sei uma palavra de alemão, eu estou bastante traduzido para o alemão, na Alemanha os livros são lindos, compreende? Me dá um grande prazer. Eu folheio aquilo, entende? Agora, para a língua que eu sei ler, eu simplesmente não leio. Tudo isso é muito bonito, compreende? Mas é um negócio, eu escrevo mesmo, compreende? Quer dizer, a coisa que me comove mesmo diante da minha obra é a reação de um pernambucano. Cada dia eu descubro que eu não escrevo em português, que eu escrevo em pernambucano. Eu uso palavras, compreende? Que eu estou certo que são palavras correntes em todo o Brasil e que depois vem me perguntar o que é que significa e eu fico inteiramente surpreendido, porque para mim é... Por exemplo, há pouco tempo aí uma pessoa me perguntou o que é correr uma casa. Em Pernambuco é um termo corrente. Vou correr uma casa, vou correr um apartamento. É você visitar a casa para saber se quer alugar ou se quer comprar. Eu comecei a participar da vida literária pelo seguinte: meu pai era consultor jurídico da Associação Comercial de Pernambuco. E um funcionário dele vivia muito no meio literário e um dia, eu conversando com ele, ele viu que eu tinha interesse por literatura e me apresentou ao grupo que ele frequentava. De forma que eu frequentava muito esse grupo, compreende? Fazem esse congresso de poesia lá em 41, compreende? E eu apresento uma tese. O Vicente do Rego Monteiro, o pintor, que também foi um dos organizadores do congresso, gostou da tese. Ele tinha uma revista chamada Renovação, e ele imprimiu a tese e fez uma separata, né? Considerações sobre o Poeta Dormindo, que foi a primeira coisa que eu publiquei, que é prosa, mas eu já escrevia poesia, está claro. Em 42, eu publiquei meu primeiro livro de poesia. Agora, o negócio é que eu não tinha dinheiro para pagar a edição. Numa gráfica lá do Recife, o Gilberto Freire tinha publicado um livro chamado Olinda, o Guia de Olinda, num papel muito bonito, de luxo, de forma que então me sugeriram a seguinte coisa: esse papel do livro Gilberto sobrou e dava para fazer 50 exemplares de luxo para vender. Com os exemplares de luxo, eu cobriria o preço da impressão do livro. Eu tenho os primos usineiros que são ricos e se encarregaram de vender caro aqueles exemplares no papel especial. Venderam para os amigos deles, que inclusive não entendiam aquela poesia, compreende? Muito bem. Assim é que saiu meu primeiro livro. O segundo livro saiu aqui no Rio. O segundo foi um engenheiro. O engenheiro tem uma história muito engraçada pelo seguinte: aprontei o livro, dei para o Laudo Escorel ler. O Laudo Escorel gostou muito do livro e levou o livro ao Schmidt. A grande influência na poesia brasileira naquele tempo era o Schmidt. Aí, uns dias depois, eu fui na casa do Schmidt e ele disse: este livro vai me fazer um grande mal, mas é um grande livro, você mande imprimir e mande a conta para mim. Entende? Você vê o homem extraordinário que era Schmidt. Entende? Quer dizer, a consciência que ele tinha e, ao mesmo tempo, que ele era acusado de vaidade, não, ele pagou do bolso dele a impressão de um livro que era o contrário do que ele achava de poesia. Bom, depois, quando eu fui para Barcelona, eu comprei uma máquina de imprimir
comprei uma Boston, que é uma coisa que se imprime à mão, e comprei tipos. E falei que meu esporte lá em Barcelona era imprimir livros. Eu imprimi 14 livros. Imprimi o Mafuado Malungo do Manuel Bandeira, imprimi livro do Vinícius, imprimi livro de amigos meus catalães, compreende? Imprimi uma opção de coisas, o Acontecimento Soneto Lê do Ivo, e imprimi meus 2 livros seguintes, que foram Psicologia da Composição, e o último que eu imprimi, que foi o Cão Sem Plumas, que eu imprimi já quando eu ia para Londres. Agora, em Londres, não utilizei mais essa tipografia, porque o trabalho é infernal no consulado, de forma que eu não tinha tempo. Chegava em casa cansado, compreende? E mesmo a casa de Londres, eu morava em Londres numa casa grande, mas não tinha espaço, não tinha um lugar em que eu pudesse estar, compreende? De forma que em Londres eu não imprimi mais nada e não imprimi mais nada. Quando eu vim aqui para o Brasil, vendi essa pequena imprensa a uma freira de Petrópolis. Eu não sei, não deve existir mais, né? Bom, depois eu ganhei o Grande Prêmio de Poesia de São Paulo, e o governo de São Paulo editou o Rio. Né? Depois a Zé Olímpio, então, resolveu publicar 2 águas, que é minhas poesias completas até 56. Entende? Quer dizer, inclui todos esses livros, mais o Rio, mais paisagens com figuras, uma faca só lâmina, compreende? Morte e Vida Severina. Isso foi em 56. Eu voltei para o exterior e, quando eu estava em Marsella, acabei Quaderna. E uma editora de Portugal pediu para publicar e uma editora aqui do Brasil pediu. Mas Quaderna aconteceu uma coisa engraçada, que é um livro que só saiu em Portugal e não saiu no Brasil. Porque a editora daqui faliu e a editora de Portugal publicou o livro. Agora, quando em 61 eu vim trabalhar no governo do Jânio Quadros, Rubem Braga tinha criado a editora do autor. Ele me disse, vamos dar um livro lá para a gente editar. Então, eu juntei Quaderna, que não tinha saído daqui, 2 Parlamentos, que tinha saído de Madrid numa edição privada, compreende? E Serial, que era um livro inédito, e saiu um livro com o nome Terceira-feira. Aí Rubem Braga começou a me editar, né? Publicou A Educação pela Pedra. 2 livros meus posteriores foram editados por Zé Olímpio, né? Quer dizer, o Museu de Tudo, Educação pela Pedra. Depois a Zé Olímpio entrou naquela crise, eu passei para a Nova Fronteira, que publicou O Alto do Frade e o último, Agreste, Morte e Vida Severina. Foi levado em Portugal. Esse negócio de parar tráfego, que se diz, né, que é uma coisa espetacular, parou o tráfego, aconteceu em Lisboa. Foi levado na Avenida da Liberdade e havia tanta gente para comprar ingresso que os ônibus não podiam andar, porque muita gente pegava aquilo para chatear o governo de Salazar, está compreendendo? E aí representavam 2 sessões por noite e o trabalho da polícia era botar para fora os sujeitos que tinham visto a primeira sessão e que queriam ficar para a segunda. Eu tenho a impressão que não, minha obra não tem muita novidade, não. Minha obra é o que é? É o resultado de minha vivência em Pernambuco, da minha vivência na Espanha, combinada com certas formas hispânicas. Você descobre a chave da minha poesia. Não tem nenhum problema, não tem nada de muito especial, não é? E eu sou da geração de 45, porque eu nasci em 1920. A geração de 45 é a que começou a escrever depois da guerra. É a que começou a escrever depois do modernismo ter passado aquela fase destruidora, quando o modernismo tinha entrado na fase construtora, vamos dizer. Quer dizer, a geração de 45 é uma geração que veio depois de Carlos Drummond de Andrade, de Manuel Bandeira, de Schmidt, de Murilo Mendes, está compreendendo? E de outros, entende? Muito bem. De forma que você não é de uma geração porque você quer. Geração não é clube de futebol, entende? Você nasce inserido numa geração porque você nasceu num ano e você foi condicionado por certos acontecimentos históricos. É que certas pessoas quiseram fazer da geração de 45 um movimento literário, um clube literário. Então, expulsavam sujeitos da geração de 45. Então, contra esse sentido de geração de 45 é que eu sou, compreende?
E também a gente que dá a palavra geração de 45 uma tendência esteticista de fuga da realidade brasileira. Eu sou da geração de 45, mas não sou da geração de 45 como escola literária a qual pertencem os tantos com determinadas ideias. Eu acho que o cinema é a coisa mais parecida com a literatura, né? Porque o cinema é uma arte que se desenvolve no tempo, porque cada take se transforma em outro. A música, por exemplo, ela só se desenvolve no tempo. Não é isso? Você não vê a música. A pintura só se desenvolve no espaço, a escultura também, a arquitetura. Compreende? O cinema combina as duas coisas, como a literatura. A literatura é uma coisa que se desenvolve no espaço e no tempo. Porque você, ao mesmo tempo, no espaço, você tem aquela imagem visual e, ao mesmo tempo, aquela imagem se transforma noutra e isso é que faz o poema, compreende? O romance ou o que seja. Agora, quando eu estava em Londres, era o lugar ideal para ver cinema, pelo menos no tempo em que eu andei lá, havia uma porção de clubes de cinema, né? E eu fazia parte de 7, se eu não me engano. E fazia parte também do Instituto de Cinema Britânico, que era um negócio extraordinário. Você, como sócio, você dizia, eu quero ver o Almirante Potemkin. Então, eles projetavam para você o filme que você quisesse, desses clássicos do cinema. De forma que eu vi praticamente todo o cinema clássico. Agora, depois, comecei a me desinteressar por cinema, compreende? Quer dizer, não sei, é um pouco uma tendência minha de não gostar de sair de casa. Entende? Cinema, você tem que sair, ir para o cinema, compreende? Tudo isso é muito cacete, compreende? Quando muito eu vejo um filme em televisão, que a televisão não é uma coisa boa para cinema, porque as dimensões do ecrã da televisão não são as dimensões da tela, compreende? De forma que a imagem sempre é deformada. Não é deformada, é cortada para poder caber na tela da televisão. Se a televisão reproduzisse bem o cinema, eu continuaria a me interessar por cinema, porque era uma maneira de eu ver cinema sem ter que sair de casa. Realmente eu não gosto de sair de casa. Isso aí é uma tendência que eu tenho a impressão que eu herdei de minha mãe. Eu não me lembro de ter visto minha mãe sair de casa 10 vezes. Os 23 anos que eu morei no Recife, compreende? Eu não vi uma mãe sair de casa 10 vezes. O meu ideal é ficar em casa lendo. Isso aí porque o jeito tem que trabalhar, entende? E depois que você entra na rotina, aí é fácil. Agora, o homem é cheio dessas contradições, quer dizer, eu não sou um sujeito frio nem fechado. O que acontece é que eu não me exponho, compreende? Eu sinto que uma grosseria que me fazem é um troço que me atinge profundamente. Se eu tomar um táxi, o chofer de táxi me fizer uma grosseria, eu fico envenenado pro resto do dia. É um negócio inteiramente imbecil, porque afinal de contas, o chofer de táxi, por que ele vai me envenenar? Mas eu fico de forma que essa minha aparência de fechado é exatamente porque eu me sinto um sujeito sensível e qualquer ofensa me abala profundamente. De forma que a maneira de não ser ofendido é você se fechar. Agora, isso não impede, compreende, que eu seja um sujeito sensível. E eu tenho a impressão que isso explica tudo, compreende? Talvez até eu não saia de casa, que é para não ter contrariedade. Eu tenho a impressão que a guerra não acabou em 45, né? 45 até hoje, em vez de ser uma guerra mundial em muitos frontes, ela passou a ser um rosário de pequenas guerras localizadas. E, felizmente, até hoje, no Brasil, nós tivemos fora disso. Né? Toda a América Latina, com exceção da América Central, né? De Honduras, Nicarágua e Costa Rica. Agora, aí é que tá o negócio, compreende? Eu tenho a impressão que são coisas que a humanidade podia resolver se a humanidade fosse capaz de organizar uma unanimidade. Mas até hoje, 1986, foi impossível isso. De forma que todo mundo é contra essas guerras localizadas, que evidentemente são guerras penosíssimas e que evidentemente são provocadas por certos interesses, mas toda a humanidade, se fosse possível você entrevistar homem por homem de quem vive no mundo, todo mundo é contra. Agora, você organizar todos esses homens num movimento é impossível. E foi impossível até agora.
Minha reação diante disso é de absoluta impotência. Entende? Quer dizer, eu não posso resolver esse problema, eu acho um problema doloroso, entende? Mas aí está o mundo agora, é assim. Eu me pergunto, se o mundo não foi sempre assim, se sempre não houve essas pequenas guerras localizadas. Para mim sempre houve. O que acontece é que hoje os meios de difusão são muito desenvolvidos, de forma que o que acontece na Palestina, no Líbano, compreende? Quer dizer, tudo o que acontece lá, acontece aqui. Agora, eu pergunto o seguinte, quando Pernambuco fez a Revolução de 1817, a Revolução de 1824, quantos brasileiros tomaram conhecimento dessas revoluções? Entendeu? Tomaram conhecimento dos sujeitos que foram enforcados, esquartejados, fuzilados. Está compreendendo? A própria história do Brasil está cheia dessas revoluções localizadas que simplesmente não havia meio de comunicação, que até hoje ninguém sabe quem foi Frei Caneca. Quando Frei Caneca fez a Revolução de 24, o resto do Brasil não tomou conhecimento. Por quê? Porque não havia meio de difusão. Se Frei Caneca fosse vivo ou fizesse a Revolução hoje, todo o Brasil saberia. Compreende? A descoberta do átomo é um avanço científico fantástico, compreende? Mas deve ser usado para fins pacíficos e não para matar ninguém, né? Isso é a coisa ambígua, terrível do progresso. Que o progresso, ao mesmo tempo que um avião leva você daqui para ali, você ia num mês, ele leva você em poucas horas, o avião sobrevive a uma cidade e pode destruir uma cidade. Entende? Quer dizer, essa ambiguidade do progresso que é inevitável. É que você vai dizer, então, vamos continuar andando de carro de boi, compreende? Porque o carro de boi não pode jogar bomba atômica sobre uma cidade. Você vai então ser contra o progresso, porque o progresso tem um lado bom e um lado mau? Não. O que a gente deve fazer é controlar o lado mau do progresso. Agora, o progresso é uma coisa necessária e é uma coisa para a qual todo mundo tem que ir. Eu acredito no progresso. Agora, eu acredito que o homem até hoje não teve capacidade de controlar esse lado negativo do progresso. Esse preconceito racial é a coisa mais imbecil do mundo. De forma que nenhum brasileiro que esteja aqui, que não seja imigrante de ontem, qual é o brasileiro que pode assegurar, um brasileiro que esteja aqui no Brasil há muitos séculos, que pode assegurar? Era um assunto que eu conversava muito com o Senghor, lá no Senegal. Eu dizia, olha, não há nenhum brasileiro que esteja no Brasil antigo que possa dizer que não tem sangue africano. E eu tenho a impressão que o que o caráter brasileiro tem de melhor, compreende, deve à África. Essa graça brasileira, compreende, essa ideia de ritmo, entende? Essa nonchalance brasileira que o português não tem, tudo isso a gente deve, evidentemente, à África. Eu acho que a poesia não é uma coisa para ser lida com distração, com o pé nas costas. Entende? Eu acho que a poesia é um troço para ser lido com atenção que a filosofia exige. Entende? E que o ensaio exige. Por que a gente tem essa impressão de que a poesia é uma espécie de música popular sem música? Eu sou contra isso. Eu, quando estou cansado intelectualmente, eu sou incapaz de ler poesia. Como sou incapaz de ler ensaio. Entende? Quando eu estou cansado, eu leio romance. Que é a coisa que você lê, como se diz, com o pé nas costas, entende? É romance. Agora, a poesia não. A poesia é um negócio que exige concentração, entende? Não me interessa ser mal lido. Porque minha poesia lida uma vez, ela não é lida. Ela é mal lida. E fala que eu prefiro não ser lido a ser mal lido. Conversas Imortais é uma produção da Academia Brasileira de Letras em parceria com o Estúdio Novelo. O presidente da Academia Brasileira de Letras é o acadêmico Merval Pereira. Eu sou Rosisca Darcy, ocupo a cadeira 10 e sou diretora de publicações da Academia Brasileira de Letras. Eu também coordeno o projeto desses podcasts. Os depoimentos fazem parte do arquivo Múcio Leão, da ABL, dirigido pelo acadêmico Godofredo de Oliveira Neto.
A pesquisa foi de Maria Oliveira, o desenvolvimento de conteúdo é de Cristina Aragão. A produção é da Ashley Calvo. A direção de locução é de Evelyn Argenta. A edição dos depoimentos foi feita pela Luísa Silvestrini. O desenho de som é da Mariana Leão. A trilha sonora original foi composta pela Aline Gonçalves e usamos trilha adicional da Blue Dot. A mixagem foi realizada pelo Pipoca Sound. A produção executiva do Estúdio Novelo é da Marcela Casaca. A coordenação do projeto pelo Estúdio Novelo é de Juliana Jäger. A responsável pela distribuição é a Bia Ribeiro. A identidade visual é da Academia Brasileira de Letras. Até o próximo episódio.